Olá pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa alegria, nosso prazer receber aqui no nosso podcast sobre bem-estar psicológico, qualidade de vida e atenção plena. Nós temos a alegria de ter alguns minutos com a Mel van Langendonk, que é um pouquinho escocesa como eu, mas também é um pouquinho belga, é um pouquinho de um monte de coisa, né? É um pouco de tudo, mas ela é mais conhecida por Mel van Langendonk, é pianista, tem um vasto percurso dentro da música, sob vários aspectos, academicamente, em apresentação, em volume de trabalho e experiência acumulada, e hoje ela vai estar gentilmente dedicando uns minutos aí para compartilhar com a gente algumas das impressões e das coisas que ela tem aprendido nessas décadas, né? Não são tantas, mas são algumas décadas. Né? E ela vai estar gentilmente aqui compartilhando com a gente hoje aqui. Mel, muito obrigado. Tá? Eu espero que você se sinta à vontade e tão feliz em estar aqui quanto eu estou em recebê-la. Obrigada, David. É um prazer estar aqui. A gente conversou um pouquinho antes e estou aprendendo muito. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez eu agradeço. E olha, você que nos ouve, nos acompanha, ao fundo, tá? Tem uma música, tem um piano ali, tá? É ela tocando, viu? Então ela vai estar tocando pra gente à medida que a gente conversa aqui. A gente sabe que a música é algo culturalmente, esteticamente importantíssima, né? Uma coisa de uma importância absoluta, né? Remonta aos primórdios da civilização e é uma coisa que está se aprimorando cada vez mais, né? Eu vi aqui o seu currículo, né? Eu estou percebendo assim, você está na música há décadas quase que sua vida toda aí, né? Não são tantas décadas também, né? Mas assim, a sua vida Algumas. toda. Como foi esse contato? Como é que você entrou em contato com a música? Eu comecei desde pequenininha, David. Eu comecei escutando, né, na minha família. Minha bisavó tocava piano, meu tataravô era pianista. A arte sempre fez parte da minha família. Minha avó materna, ela era bailarina. E a minha avó paterna, ela fazia pinturas. Não era artista plástica, ela fez restauros de quadros. Tinha lá o estilo dela de pintar. Então cantava muito bem, tocava instrumentos de ouvido muito bem. Então eu sempre tive esse contato com a música. Dizem que em casa de ferreiro espeta é de pau, né? Eu não tive esse contato vindo dos meus pais necessariamente. Mas eu comecei a me interessar pelo piano necessariamente, que é o meu instrumento, que eu falo que é o meu instrumento de extensão, que é aquilo que me completa, quase que a gente é uma pessoa só. Eu comecei acho que foi com 10 anos de idade e fui influenciada por uma colega em Campos do Jordão. Eu escutei ela tocando o tema da Vitória, do Senna, e eu fiquei muito emocionada de ouvir ela tocando, me interessei muito e pedi para ela me ensinar. E ela começou a me ensinar lá, e ela falou, vou deixar o teclado com você aqui, você brinca aí, toca. E deixou lá, e eu comecei a tocar e comecei a tirar o tema da Vitória. Aí minha mãe ficou impressionada, achou que eu estava indo bem e me colocou nas aulas de música. E desde então eu não parei. Eu lembro de eu pequenininha, assim, já antes de começar a fazer aula de música, de me perguntarem o que você quer fazer da vida quando você crescer. E aí, dentre as muitas respostas que a gente dá, a primeira sempre foi, eu quero ser pianista. Tá na veia. Tá na veia, Tá. E é interessante, né? Porque com esse percurso, né? Fica aí que a sua experiência na música deve estar repleta de coisas e eventos interessantes, episódios curiosos, né? É quase tão cheio de histórias quanto, por exemplo, a carreira de um futebolista, né? Em histórias, em apresentações e de contatos e tudo. Ultimamente, a gente tem visto, ultimamente que eu quero dizer do século XX para cá, né? A gente tem visto o interesse progressivo da música em relação a determinadas condições clínicas. Tem uma história do Velho Testamento, na Bíblia, que o rei Saul
não era o rei lá de Israel, ele passava mal, e o rei, que viria a ser rei depois, Davi, tocava a harpa, e essa harpa acalmava o rei, né? Então já desde sempre existe essa ideia da interação da música com o estado de espírito. Agora, só recentemente é que a gente começou a pensar na música como tendo efeitos benéficos em alguns transtornos psiquiátricos, né? Você conhece o Glenn Gould? Conheço. Né? E muitos dizem que ele teria algum grau de autismo. Isso não sou eu que estou inventando, isso está amplamente divulgado, né? Que ele teria algumas excentricidades, algumas rigidezes, e, no entanto, isso não o preveniu de se tornar um pianista absolutamente expressivo, né? Eu tenho alguns discos dele. Na sua experiência na música, né? Então, executando, se preparando, além do prazer estético da música, que não é pouco, né? A estética é uma coisa importantíssima. O que você vê que a música pode oferecer para as pessoas, lato sensu, as pessoas genéricas, como um todo, assim, o que a música pode gerar? A gente tem aí diversas frentes que a gente pode trabalhar com a música, né? O prazer de você sentar e de você apreciar a música, o prazer de você escutar, a música ela te traz uma memória. Dizem aí que tem a questão da sinestesia, né? Então às vezes você está escutando a música, você está trazendo ali uma situação que você viveu e aí vem um cheiro, sei lá, você está escutando a música que a sua avó cozinhava o bolo quando você tava ali junto com ela. Então traz memórias, traz afeto, traz calmaria. A gente tem aí também a frente de trabalho que você pode trabalhar com a música, diversas as escalas, os cantos harmônicos, as escalas harmônicas, e cada escala tem a sua função, que vai acabar trazendo algum desempenho, alguma coisa vai trabalhar com o seu vou chamar eu não tenho essa linguagem toda refinada que você tem, mas assim, com o cérebro. Você tem a frente de trabalho aí da música que você vai aprender a adquirir uma habilidade nova. Então você vai trabalhar com a linguagem, você vai trabalhar com o sensorial, você vai trabalhar com o seu motor. Eu sempre falo como professora, né? Porque eu sou professora. Então quando eu tô com o meu aluno ali, típico ou atípico, eu sempre falo que você vai acabar trabalhando essas três áreas principalmente: o sensorial, o motor e a área cognitiva. Então, se você está lendo uma partitura, você necessariamente está aprendendo a ler da esquerda para a direita, você está trabalhando com a lateralidade, de baixo para cima, você está trabalhando com o movimento sonoro, o grave, o agudo. Quando você está executando de forma motora, você está trabalhando com o seu motor, com o seu desempenho mecânico, seja um instrumento que for, né? Então, eu estou falando do piano, que é o meu instrumento. Uhum. Mas se você estiver trabalhando numa aula de canto, você vai estar fisiologicamente trabalhando, trazendo consciência do seu corpo humano, do seu pulmão, do seu diafragma, das suas cordas vocais. Então, eu acho que a música, dependendo do caminho que ela segue, dependendo da situação em que ela está inserida, ela sempre vai trazer algum tipo de benefício. Não gosto de falar dos malefícios da música, porque aí eu acho que é um mau emprego, que as pessoas acabam usando a música para situações aí que não são tão legais. Mas olhando para o benefício que ela traz, são muitos. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Inclusive, eu não imaginava que até pudesse haver um mau uso da música. É interessante isso. Conversa, esse é papo para um outro dia, para uma outra ocasião, né? Mas é interessante isso, então. E faz todo sentido, porque é alguma coisa que mobiliza. Você falou motricidade, a sensorialidade e cognição. A cognição. Né? E tudo que mexe com essas três coisas, aí eu digo, né? Que acontece? Quando você mobiliza essas três coisas, automaticamente você mobiliza o seu universo emocional, o seu universo subjetivo. Então, não é à toa que todos os povos da face da Terra têm música. Pode ser de um jeito, pode ser do outro, mais primitiva, mas todo mundo tem música no sangue. Faz sentido?
Faz todo sentido, não é à toa que eu falo que a música é uma linguagem universal, né? Se você aprende ela aqui hoje, você consegue se comunicar com uma pessoa que está você vai, sei lá, você está aqui hoje, você aprendeu, você vai para outro país, você mostra aquela partitura ou você toca aquilo, você está se comunicando e é uma linguagem universal. Todo mundo está entendendo aquilo que você está fazendo. Perfeito. Em alguns casos até, né, o complemento da música é até a dança, né? Até a expressão Sim. corporal, até quem não toca, né? A gente tem também uma linha de trabalho que trabalha com isso, que é a euritmia, né? Emily Jacques Dalcroze fala muito sobre o movimento e a música, que você aprende a música através dos movimentos. Também é uma outra proposta de ensino. Perfeito. E, na sua opinião, na sua experiência pessoal, como é que você vê a possibilidade da música beneficiar mais especificamente as pessoas que têm transtorno, algum transtorno de um transtorno psiquiátrico, alguém que tem alguma dificuldade de socialização, não precisa necessariamente ser um transtorno? Também, aí a gente tem duas linhas que são diferentes, que é a primeira linha, que é a linha da musicoterapia, e a linha da educação musical, que é a linha que eu acabo trabalhando, que é a linha que eu acabo desenvolvendo junto com os meus alunos. E eu vou falar primeiro da educação musical, que eu acho que eu acabei te dando essa resposta, que é a educação musical, ela traz todas essas possibilidades, né? Então, se eu tenho um treino de música bem desenvolvido e eu conheço o meu aluno, eu conheço a pessoa que está ali comigo, eu sei das potencialidades que ele tem, a música ela vai desenvolvendo linguagens que vão entrando, se entrelaçando com outras habilidades que não fazem parte da linguagem musical. Então, por exemplo, se eu estou ali trabalhando uma canção com um aluno meu, eu estou trabalhando essa canção com esse aluno e eu tenho um aluno que tem dificuldade de olhar no olho, né? Mas se eu estou desenvolvendo essa música com ele e essa música desperta alguma coisa que interessa a ele, que traz a vontade de fazer junto, naturalmente esse aluno vai me dar essa resposta, que é olhar no olho. A minha vontade não é que o aluno olhe no meu olho, a minha vontade é que esse aluno ele cante aquela música, ele aprenda aquela melodia. Mas quando eu vejo essa resposta dele manter o contato visual comigo, eu já tenho aí uma resposta dentro do nível social que vai acabar se estendendo para as outras áreas, né? Eu vou despertando um interesse, eu não. A música acaba despertando nesse meu aluno, nessa pessoa que está ali comigo, um interesse de querer fazer uma atividade, e aí provavelmente ele vai sair daquela aula e vai cantar aquela música ou para um pai, ou para um irmão, ou para uma tia. E quando a gente fala da educação especial, isso é muito importante. Não é o meu alvo. A educação especial, a educação musical, ela não tem esse alvo como prioridade. Mas é o que a gente fala de uma habilidade de generalização. Isso se despertou naquele momento, eu consegui aquilo e se estendeu para a vida daquela pessoa. E aí a gente tem a musicoterapia, que aí a musicoterapia ela também trabalha com a linguagem musical, com o ensino da linguagem musical. Mas o foco da musicoterapia é justamente, então, trabalhar o olhar no olho, por exemplo. Eu quero manter o contato visual. É importante que uma pessoa olhe para outra, mantenha o contato visual, como você está fazendo aqui comigo, né? Então, a música, ela vai buscar como a ferramenta que vai ser usada é a música. Pode até ser mesmo a mesma forma que eu estou fazendo, mas o foco principal eu preciso do seu contato visual. Né? Então, o objetivo ali é trabalhar o contato visual. Tá, perfeito. Você também está olhando para mim. É bom olhar no olho, né? Sim, é muito confortador, né? Libera ocitocina, tem uma série de coisas muito bacanas. Mel, uma curiosidade que eu já sei que os nossos ouvintes vão ter, porque eu também estou tendo, é a seguinte: você não gostaria de compartilhar com a gente algumas passagens, algumas experiências que você teve, que foram marcantes e que foram motivadores, coisas
causos legais. Então, vou falar de um que foi o primeiro assim que me chamou muito a atenção, que foi o que me levou a pesquisar sobre o TEA, né, o transtorno do espectro do autismo. Eu fui convidada para participar de um projeto de extensão, que esse projeto de extensão que me levou a fazer a pesquisa de mestrado. E nesse projeto de extensão, a gente preparava algumas atividades, foi junto com a Valéria Pérez Asniz. Eu nunca posso deixar de citar esse nome, porque foi uma pessoa que me cedeu todo o conhecimento que ela tinha e... Foi generosa. Foi generosa. Ela e o marido dela, até hoje eu vou ser grata eternamente, o Laerte. E aí, nesse projeto de extensão, a gente preparava algumas atividades, algumas eu estava presente e outras eu não estava presente. E a gente tinha ali um grupo muito heterogêneo de autistas, de pessoas dentro do espectro, de diversos graus. A gente não fala mais em grau, a gente fala em nível, né, de diversos níveis. E tinha uma menininha que ela tinha uma hiperacusia, ou seja, ela tinha uma sensibilidade maior ao som. Então, ela aplaudia assim. E na mesma condição, a gente tinha um menino que estava em cadeira de rodas, que a estereotipia dele era bater palma. Então, a gente tinha essa situação dentro da sala. E aí foi montada uma situação que a gente teria que fazer assim, e a gente conseguiu controlar esse menininho dentro da estereotipia dele, porque a música proporcionava isso para ele, não foi nada agressivo, foi o que a música pôde proporcionar para ele naquele momento. E ele parou. Aquela aula toda, ele não bateu palma. Então, a gente teve um grande benefício ali, porque a música proporcionou. Em contrapartida, a gente recebeu uma narrativa de uma mãe dizendo que ela chegou em casa e o que o menininho fez? Ele bateu muita palma, porque ele precisava daquilo para se regular. Eu não vou entrar nisso, né? Porque que ele fez depois, aí teria que ter sido feito um outro trabalho com essa pessoa, com essa criança. Mas o ganho que a gente teve ali foi muito marcante para mim. Muito marcante para mim. A gente teve a menininha ali que pôde participar, né, em questão da hiperacusia dela, que não suportava as palmas, e o menininho que tinha essa estereotipia muito presente, que batia a palma o tempo todo. Então, esse foi um dos grandes marcos para mim. Eu hoje tenho um outro, posso falar mais um? Por favor, claro. Eu tenho um outro que eu tô atendendo e a gente começou... Tava até comentando com o Dani ontem, a gente começou trabalhando com ele e ele não aceitava de jeito nenhum, muito musical, um ouvido muito musical, conseguia transcreve as coisas, toca as coisas do jeitinho dele, mas ele não aceitava tocar o piano e nem o teclado. Ele tocava na casa dele, em outro ambiente não. Então ele veio para aula de música e não aceitava tocar. E aí o que a gente fez? A gente fez um trabalho de aproximação. Então vamos tentar aqui no teclado da sala que eu dou a aula. Não foi. Então a mãe começou a trazer esse teclado em todas as aulas. A gente seguiu assim por acho que basicamente uns 8 meses, quase um ano, só fazendo esse trabalho de trazer o teclado da casa dele, e aí ele não tocava. Então, a gente foi fazendo uma aproximação que ele segurava a minha mão e eu tocava. Ou ele segurava a mão da mãe e tocava. Aos poucos, a gente foi transferindo essa mão. Então, agora a gente conseguiu colocar ele tocando o instrumento dele. Hoje, eu já tenho um menino que senta no piano, no instrumento que é o piano, que não é o instrumento dele, que já está lendo partitura, que já está conseguindo escrever, já está conseguindo identificar as notas no pentagrama sem cor, porque eu utilizo muita cor, né, para poder ajudar nesse processo de discriminação das notas. E hoje a gente já tem um menininho aí que está se desenvolvendo musicalmente e me dá até muita alegria de falar. E me diga uma coisa, à medida que você percebe esse progresso, esse desenvolvimento musical, você consegue perceber também que a própria vida dele como um todo vai adquirindo uma outra tonalidade, uma outra coloração
Porque a vida, muitas vezes, assim, quando eu tenho um transtorno, muitas vezes a minha vida pode ser um pouco cinzenta, né? Eu não tenho tantas oportunidades assim de me gratificar, né? Especialmente me gratificar a partir do que eu produzo no outro, né? Você percebe esse benefício, quer dizer, é alguém que dá uma decolada, que seja parcial, tá? Mas um portal se abriu. Eu acho que sim, mas aí, David, eu preciso falar pra você que não é um trabalho que só a música acaba desempenhando, né? E aí, falando desse público mais específico, Ok. que é aí nesse caso, TEA. A gente fala aí de uma rede de profissionais que está envolvido e que estão dispostos a proporcionar isso para essa pessoa, né? Então, que são profissionais que se comunicam, que têm a disponibilidade de conversar, de entrar em contato. E voltando à sua pergunta, eu acho que, pensando aqui, acho que sim, que essa pessoa que está recebendo ali, ela tem essa possibilidade de um novo portal que se abre, mas eu acho que mais para quem aplica. Eu vejo isso mais para quem está ali trabalhando, sabe? Porque quando você está ensinando, você está dando novas habilidades que a gente vai falar dessas redes de relações de sinapses que estão sendo feitas, que estão sendo processadas e que não é assim, às vezes você está lendo um texto, você não entende, de repente dá um clique, você está tomando sua xícara de café, deu aquele clique e você, puxa, agora eu entendi, passou um tempo e aí esse portal se abre, né? Para quem está recebendo, eu acho que é mais ou menos assim. Mas para quem está aplicando ali diariamente, que está trabalhando com... Vou falar de mim, né? Que tô ali diariamente trabalhando, eu acho que esse portal, ele é muito mais... eu acho que no fim, quem acaba recebendo isso sou eu. É realmente transformador. É bidirecional, por assim dizer. É transformador e, né, não é restrito a uma pessoa, é restrita a duas, que eu acho que é um dos grandes segredos do ser humano, é isso, que nós somos sociais. O que beneficia um, beneficia o outro, e o que afeta um, afeta o outro, e assim por diante. Pegando um pouquinho essa ideia, eu queria perguntar uma coisa. Eu não sou músico, né? Portanto, eu sou um consumidor de música. Então, eu posso ser audiência, eu posso ser o espectador, etc, etc, etc. Como é a experiência, né, da apresentação? Agora vamos falar um pouquinho sobre a Mel se apresentando, né, no Festival de Campos do Jordão, não foi? Não, Festival de Trancoso. Trancoso, perdão, isso, né? É apresentar-se, né? Como é a sua experiência? Como é que a plateia chega a você? Porque eu imagino que de alguma forma deve chegar, né? Então, uma experiência parecida. Eu já falei em público. Então, você fala em público, você percebe um certo retorno. Como é que é essa experiência para você? Aí a gente não precisa nem ir muito longe. Eu vou falar da minha prática no dia a dia. Tá. Que é tocando em shopping, que é tocando em restaurante, que é também me apresentando, que eu tive essas oportunidades de participar de festivais, de ter a oportunidade de tocar com pessoas com nomes aí que são significativos. Mas essa importância que a gente tem, então, por exemplo, eu gosto muito quando eu chego num restaurante e aí me vem um pedido, chega aquele bilhetinho, famoso bilhetinho que vem com, você pode tocar música tal, por favor? Ainda vem assim, às vezes escrito, você pode dedicar, às vezes a pessoa acha que eu tenho um microfone, né? Não tem, dedique a fulano, tal, e que eu vou pedir em casamento, tal, então... Olha que importância que tem, né? Você tocar uma música que vai marcar aquele momento. Então, a pessoa tá pedindo em casamento. Ou é o aniversário de 90 anos daquela pessoa. Ou... Eu acho uma grande responsabilidade, assim. Então, essa troca com o público é muito interessante. E é mais do que você... Eu acho que mais do que você ter a técnica... De se apresentar e tocar perfeitamente, não pode errar uma nota, ou quando você vai tocar num grande show, numa apresentação, que você ali é um
um serzinho dentro daquele grande palco, que é com todas aquelas luzes para você e aquela plateia gigante. Em Trancoso, eu lembro que eu passei por isso, eu não tava esperando que eu ia tocar, eu fui convidada de última hora, estava fazendo um masterclass com o David Gazarov, e aí ele me convidou para me apresentar, tocar um arranjo de uma música de um colega. Eu não estava esperando, então eu lembro que no fim que eu toquei, eu escutei um silêncio, eu pensei, eles não gostaram. E aí na sequência veio o aplauso, e aí depois na sequência o público veio falar comigo. Porque a gente tem muito essa cobrança, acho que tem essa diferença. Quando você toca com o holofote em cima, a sua expectativa é maior do que a da plateia. Você fica naquela expectativa de será que eu agradei? Será que eu não agradei? Ou será que não sei o quê? E quando você toca assim, com o bilhetinho que chega pra você, você não tá muito preocupado com a sua execução técnica, você tá mais preocupado com o sentimento que você vai despertar naquelas duas pessoas que estão pedindo em casamento. E aí depois você tem o retorno. Mas você não tá tão preocupado com a sua execução técnica, com, nossa, será que eu vou fazer da melhor forma possível e eu vou receber aplausos? Não. Essa troca, quando você tá num restaurante, o desempenho desse papel que não é tanto com os holofotes em cima de você, eu acho que a entrega ela é muito maior. Quer dizer, no meu caso, estou falando por mim, a minha experiência, não estou falando dos meus colegas. Mas eu acho que essa entrega ela é muito maior, porque você tem ali o peso, você sabe exatamente qual que é o peso da sua responsabilidade. Nossa, ele vai pedir ela em casamento. Quem sou eu para ajudar ele a pedir ela em casamento? Ou, nossa, é o aniversário de 90 anos dessa senhora. Que memória que essa música vai trazer para ela? E eu não tô tão preocupada com a execução técnica, não tô tão preocupada com a tonalidade. Entendi. Mais ou menos isso. Te ouvindo aqui, me vem a sensação assim que são duas demandas. Você como música, como pianista, você é demandada. Como foi essa experiência? Você executou, aí você se levantou e teve um intervalo. Eu terminei de tocar e foi um silêncio. Se você vê o vídeo, você não percebe esse silêncio, né? Mas foi um silêncio, quer dizer, nossa, mas será que eu me apresentei tecnicamente? Foi o que eles esperavam ou não foi? Mas será que eu podia estar aqui mesmo? Será que era pra mim? Será que eu... E você pensou repente, tudo isso nessa fração de segundo. Nesse século pra você, né? Que foi eu falei, meu Deus, será que era isso mesmo? Porque eu tava me apresentando, veja bem, era um músico de grande renome, David Gazarov, que cedeu o espaço do show dele em Trancoso para que eu me apresentasse com que eu tinha trabalhado com ele durante as aulas. E eu fiquei assim, falei, mas por quê? Né? E aí esse silêncio, uma música, imagina se eu tivesse que tocar várias, foi uma música. Você perguntou pra ele, por quê? Não, eu não tive coragem. Não tive coragem. Mel, eu tava ouvindo, aí chegou a meus ouvidos uma história, você e o Egberto Gismonti, é isso mesmo? Você confirma o boato? Não, assim... Não? Não. Conta o caos aí. Eu fui convidada para fazer a abertura do show do Gismonti, que era um projeto que chamava Piano na Praça, e era sempre uma pessoa que era desconhecida do público, né? E um grande artista, né? Imagina, Egberto Gismonti para mim é um ídolo. Uhum. E aí eu recebi o convite e achei que era trote. Aí eu liguei para um amigo que foi, por acaso, nesse programa que eu fiz. Aí tem que falar dos Mas dois... deixa eu só te perguntar, quando você ouviu que era trote, você fez o quê? Desligou assim? Não, eu escutei, fiquei feliz, mas eu desliguei, eu pensei, mulher, é trote. Aí eu liguei para uma amiga, falei, a Daniela, falei, Dani, aconteceu tal coisa, acho que é trote. Porque a gente fica inseguro, né? Eu liguei pro Toninho, falei, Toninho, aconteceu tal coisa, a pessoa escutou o Toninho Espessotto, jornalista, saudoso, tem que falar dele também. E liguei pra ele e falei, Toninho, a pessoa falou que escutou o programa, que gostou
e tá me convidando para participar do projeto Piano na Praça. Ele, poxa, que legal. Eu falei, Toninho, eu tô achando que é trote. E eu passei, assim, boa parte do tempo achando que era trote, porque eu falei, não tenho peso para apresentar, não, tem alguma coisa estranha aí no meio do caminho. E aí, assim, foi indo, comecei a estudava de manhã, de tarde, de noite, para apresentar uma apresentação solo. E um dia eu tava passeando com o meu cachorro, passei na frente de uma banca de jornal, tava aberto ali a programação, e tinha a programação da apresentação do Gismonti, meu nome lá. Eu peguei o telefone e liguei pro Toninho, falei, Toninho, eu acho que é verdade. Saiu na revista aqui que é verdade. Falei, agora você estuda, né? Agora você faz isso. Trate de estudar. Então já não dormia, né? E tudo mais. Aí chegou no dia, eu achei que ele não fosse estar presente, achei que ele vai ter a minha apresentação, depois ele vai chegar para a apresentação dele. Mas não, ele veio para a apresentação. E aí eu via o Gismonti chegando e eu fugia. Eu via, o coração batia, a mão tremia, suava, eu transpirava, o cabelo escorria. Boca seca? Olha, eu nem lembro se a boca tava seca, porque até hoje ele é um ídolo, né? Mas é de uma maestria, de uma perfeição, que a gente tava falando isso da técnica, né? Uhum. Então, quando a gente escuta um pianista desse, e tem muito isso na música, a gente se compara demais. A gente quer fazer perfeito, a gente quer ter a perfeição e a gente perde, às vezes, a sensibilidade daquilo que é o mais importante, né? Hoje eu gosto muito mais do jeito que eu me apresento, gosto de tocar as músicas que eu gosto, mas na ocasião eu era menina, então imagina, e ele vinha, e eu fugia, e ele vinha, e puxei minha mãe se colocou na minha frente e logo veio ele. Você tá fugindo de mim? Eu falei, tô assim, senhor. Tô. Porque fiquei, mas uma simpatia, um homem de uma generosidade incrível, uma pessoa, assim, uma energia muito boa. Estar ali foi um marco para minha vida, né? Foi uma oportunidade que marcou a minha vida e que ao menos eu posso falar, olha, eu já me apresentei antes do Gismonti, porque foi incrível, mas ele ficou lá no show. Eu na frente, no piano aqui, ele na minha frente, ele participou, ele ouviu. Eu nem tive coragem de perguntar, e aí, você gostou? Porque preferi não ouvir a resposta, mas enfim, foi um marco muito importante. E aí tem uma fase, né, que a gente tem que escolher qual é o caminho que a gente vai seguir profissionalmente, porque quando a gente abre muito leque, acho que a gente acaba perdendo um pouco o fio da meada, né? Uhum. E aí eu acho que hoje eu sou mais feliz fazendo o que eu faço, assim. Eu tenho disco gravado, gravei outros discos, participei de muitas oportunidades de tocar, de me apresentar, viajei, apresentei fora, trabalhei em navio, tive a oportunidade de trabalhar com grandes nomes. Mas hoje eu acho que eu sou mais feliz fazendo o que eu faço, assim. Eu gosto do que eu faço, sabe? Eu gosto de sair, de tocar num restaurante, eu gosto de voltar, eu gosto de me apresentar em casamento, eu gosto de dar as minhas aulas, eu amo dar as minhas aulas, eu amo os meus alunos, apesar de ser às vezes um desafio, é o que eu gosto de fazer. É o que eu gosto de fazer. É o que está em você. É o que está em mim. Perfeito. Uma coisa aí, nesse ínterim, nesse vai e vem, né? Tocou em navio, tocou, né? Toca em restaurante, se apresentou em festivais e tudo. Como fica a coisa, e aí a pergunta de leigo, né? Como é que fica para o músico aquela coisa, por exemplo, da partitura? É que a partitura, para quem não é da área, a partitura ela aparece como uma coisa muito rígida. É ali, é aquela, né? E tem que ficar, e tem que executar, né? E no outro lado a gente tem os músicos que improvisam. Né? Tem estilo musical, jazz, chorinho, que o improviso, mas eu vou assistir.
O cara do jazz, se ele não improvisa, bom, ele nem toca, né? É puro improviso, né? Por assim dizer. Então lembra muito aquele livro, o título do livro do Domenico Di Masi, A Emoção e a Regra, né? Aquela coisa do improviso e da técnica. Como é que isso funciona na prática, na vida de um músico, de uma música? Aí a gente tem de fato essa questão dos improvisos, mas tem também uma coisa que a gente chama do improfixo, que é... Improfixo? Desculpa. O improfixo, que por exemplo, vou pegar de novo um caso. Você vai se apresentar, você está muito nervoso, você tem que improvisar, né? Que as pessoas estão esperando aquele seu improviso. Se você está muito nervoso, você vai usar a técnica e o conhecimento que você tem e você escreve aquele improviso, decora aquele improviso e apresenta aquele improviso, né? Porque isso te ajuda na hora da sua apresentação a te deixar mais calmo, mais centrado. Não são todos os músicos, a maioria não faz isso, mas é possível. Então, muitas vezes, a técnica, ela permeia o improviso. Aí, voltando para sua pergunta lá da partitura, né? A gente tem o ensino que a gente chama de clássico, vou colocar entre aspas clássico, que seria aquilo que o compositor... Porque se a gente pensa ao longo da história, o que a gente tinha como registro fiel para transmitir o conhecimento? Era a partitura, né? Então, você escrevia nos mínimos detalhes. Como ele queria que executasse, qual era o toque que ele queria, qual o andamento, qual o caráter musical. Sem te cortar, como se fosse assim, algo que foi desenvolvido antes do recurso da gravação. Antes do recurso da Que gravação. a gente pega lá o bar, né? Não tinha gravadorzinho, tinha nada, né? Então aí o cara tinha que tentar achar um jeito de retratar da melhor maneira possível aqui. É isso? É isso. Então, se você pega esse período histórico mesmo, né? Não que a música espontânea já não existisse, ela existia. Mas quando a gente fala dessas grandes obras, a gente fala de recursos de escrita com o mínimo dos mínimos do detalhe. Então, quem estuda o piano tradicional, de novo, entre aspas, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar uma partitura urtext, que é aquela partitura que tem todos os detalhes, que foi o compositor mesmo que escreveu. Não uma versão, não uma adaptação, né? Porque ele quer viver aquilo que aquele compositor transmitiu. Hoje a gente já tem, se você for estudar piano popular, você vai ver aí partituras de 1000 jeitos escritas, assim, ao rabisco. Hoje a gente tem, como é que você transmite? Você tem músicos se transmitindo com sinal, mostra 1, 2, 3, que isso significa uma tonalidade, significa... Nossa, que legal. Significa aquilo que a pessoa... Então, de novo, música é comunicação, né? A gente tá falando de uma linguagem. Música em libras? Quase praticamente. que isso. Não necessariamente, não tão, mas... Então, você tem a técnica e o improviso, eles caminham juntos, né? Pro músico que tá ali tocando jazz, que tá tocando chorinho, você tem aquele músico que ele naturalmente ele nasceu, ele veio com aquela habilidade específica do recurso da audição. Então ele processa aquilo muito bem, ele consegue transcrever aquilo rapidamente, ele tem isso, né? E você tem aquele outro músico que não tem essa ferramenta tão fácil. E aí você tem o recurso da partitura, ali que transmitiu para ele. E aí dentro dos conhecimentos técnicos dele, ele já sabe a harmonia que tá rolando, ele já sabe o que tá acontecendo naquela música, e ele sabe que depois da exposição do tema ele precisa improvisar, e ele vai improvisar com os recursos técnicos que ele tem, né? Aí trazendo essa pergunta, puxando um pouquinho mais para aula de música, né? E para o público especial, da educação especial, eu sempre falo que não há limites para educação musical. Então, uma pessoa que estuda comigo, que faz aula de piano, né? Porque o piano é o meu instrumento e porque eu musicalizo com o piano. E por que o piano? Porque o piano, ele é um instrumento, vamos pensar no piano como um instrumento que está na minha frente. Ele é um instrumento que ele está disposto aqui na minha frente. Ele não necessariamente não tem que ter o toque no meu corpo. Então, já puxando mais um pouquinho essa resposta, eu não tenho essa questão sensorial com o piano. Então, se eu coloco um violão aqui,
no contato com o meu corpo, pode ser que eu provoque ali uma questão sensorial que não é tão gostosa ou que é muito gostosa. O piano ele é visual, então ele é uma repetição de padrão, então ele é um instrumento de fácil acesso. Ele tem uma topografia que, se eu tenho uma pessoa com uma deficiência visual, eu consigo ensiná-la posicionando a mão, né? Não com a partitura. A gente já tem hoje a partituras escritas em braille, mas não necessariamente. Então, posso ensinar por uma outra ferramenta. E a técnica vai estar sempre presente, né? Eu estou criando ali uma possibilidade nova, estou improvisando ali meu ensino, improvisando de novo, mas eu estou criando a possibilidade junto com a técnica que vai permear aquele aprendizado. A partitura, tem criança que tem problema auditivo. Eu conheci um pianista que era um jogador de futebol, Júlio César, e ele foi perdendo a audição e ele sempre gostou muito de música. Ele aprendeu a tocar o piano com a memória que ele tinha do som quando ele tocava violão. Ele se apresenta hoje, ele tem composições lindas, bonitas, e ele foi aprender, tem um professor que ensina ele a intensidade do toque que ele tem, porque para ele a vibração do piano na hora que ele toca, além de proporcionar uma alegria enorme, além de trazer essa memória do tempo em que ele conseguia escutar, né? Proporciona para ele também o desempenho, através da técnica que esse professor tem, através da técnica da leitura, da prática da leitura, ele consegue hoje já improvisar, já consegue tocar, consegue se apresentar, né? Não sei se eu viajei muito aí na resposta, mas... Não, então existem dezenas de formas diferentes de registrar a música. De registrar a música. Então, legal. Tem aluno que chega para mim, eu vou falar por mim de novo. Quando eu comecei a aprender, eu nunca tive facilidade auditiva. Acho que talvez por conta eu tenho uma miopia muito alta. Então, talvez por isso eu focasse muito na visão e menos na minha audição. A minha audição, ela foi uma coisa que foi desenvolvida. Olha só. Então, a gente que tem o treino da audição relativa. Então, não tem uma audição absoluta, não tem um ouvido absoluto, tem um ouvido relativo. Então, eu escuto uma música, uma melodia, eu consigo transcrever? Consigo transcrever. Na tonalidade que está, muito provavelmente não. Mas pela relação, pelo relativo. Com um conjunto de conhecimento você consegue inferir, por assim dizer. Né? Deve ser uma experiência que cada músico tem o seu... Você tem músicos ali que tem um ouvido absoluto, que consegue transcrever, que consegue tocar na hora, mas que tem dificuldade na hora da leitura. Tá. Porque é uma habilidade que vem muito naturalmente, aí na hora da leitura, na hora de ter que escrever, de ter que transcrever, que tem uma dificuldade. Então, quando a gente fala do ensino, a gente fala de todos... De novo, vou voltar lá no comecinho. A gente fala do sensorial, que é o som que bate, como que eu processo e como que eu vou executar. A gente fala da cognição, que está muito ligada à minha partitura, ao entendimento da leitura gráfica mesmo, da grafia. E a gente fala do motor, como é que eu vou desempenhar tudo isso que eu estou reconhecendo, que eu estou aprendendo de forma mecânica. Perfeito, maravilha, perfeito. E é interessante isso, amarrando um pouco. A execução musical, ela mimetiza muito algo que é da própria vida. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que eu estudo para ser médico. Eu vou ser médico. Então, tem a partitura, né? Eu não vou prescrever uma determinada coisa fora da indicação. Quer dizer, eu não vou prescrever essa droga para essa entidade clínica, eu não vou estabelecer essa conduta para esse tipo de transtorno. Mas, ao mesmo tempo, existe um espaço muito grande da adaptabilidade. Eu não diria improviso, porque é um pouco diferente, mas da adaptabilidade, né? Estar atento a algo que surge no meio do caminho. Não só na medicina, mas na engenharia, no mundo corporativo. E esse é um exercício, uma das coisas que a gente visa dentro dos programas de atenção plena, exatamente perceber a regra, né? E perceber aonde o improviso se faz necessário. Necessário, exatamente. Né? Então, fantástico, Mel, muito legal. Eu queria que a gente terminasse aqui esse nosso papo. Infelizmente, né, ele tem que terminar. Está maravilhoso. Mas
A partir da sua experiência, a partir do que a gente conversou hoje, a partir das coisas que a gente compartilhou, o que você sente que é importante na sua experiência, naquilo que a gente conversou? O que você sente que é interessante transmitir para as pessoas que nos ouvem, né? E que nem sempre é suficientemente, a seu ver, suficientemente disseminado? Que música é uma coisa muito bonita, que é uma coisa muito linda, mas a música, ela não é só você frequentar um show de rock, não é só você ir no bar e escutar um cara tocando violão e cantando, não é só você ligar sua música preferida no rádio ou escutar. Música não é só isso, né? Como a gente conversou, a música ela proporciona uma rede de relações. Então, o que eu costumo falar é que primeira coisa, é que a gente aprenda a escutar uma música. Porque hoje a nossa escuta ela está muito atrelada ao uso de uma imagem. Então, se você coloca uma música, você ligou lá seu celular, né? Que provavelmente é por onde você vai procurar. E se você tiver com uma criança, você ligou lá uma musiquinha que a criança vai vir correndo, vai pegar o seu telefone na mão para ver o que você está vendo, não o que você está ouvindo, né? Porque a imagem hoje está muito atrelada à audição. Uhum. E é um recurso importante, a imagem e a audição, quando a gente está ensinando, é um recurso muito importante. Mas ele não pode ser uma regra, sabe? Então, que as pessoas elas aprendam a escutar. Então, coloca a música, senta na sua cadeira, fecha o olho e escuta aquela música de 3 minutos. O que você vai perder escutando 3 minutos uma música? Escutar, né? Não tenta colocar, você escuta a música, escuto quando eu tô dirigindo. Então, você já deu uma função para a música. Quando eu dirijo, eu escuto música. Porque vai me dar ali, me ajuda a concentrar, ou me ajuda a relaxar, ou me ajuda... Mas tenta não só fazer isso, né? Não dá só essa função para a música. Tenta só escutar a música por escutar. E aí, quando você começar a escutar a música só por escutar, você vai refinar a sua audição. Puxa, nossa, olha, esse trecho é bonito. Esse trecho... Vou escutar de novo, porque esse trecho aqui me chama a atenção. Não tinha visto, tem um violino tocando, é isso mesmo? Então você refina não só a sua escuta, como o seu estado de atenção. A sua percepção. A sua percepção. Eu tinha muita dificuldade de escutar música, por exemplo, comendo. Porque para mim, eu escuto, aquilo me chama tanta atenção que eu não conseguia comer, sabe? Para mim não batia. Hoje já não, já fui desenvolvendo, já consigo. Tô comendo ali, tá rolando um som. E é uma das coisas que quando você toca muito assim em ambiente com muitas pessoas, você acaba desenvolvendo mesmo, né? Uhum. Mas enfim, se eu pudesse dar uma recomendação é que as pessoas valorizassem. Gosta de uma música? Senta, fecha o seu olho, escuta aquela música por 3 minutos. Dê à música a prioridade na sua vida, a prioridade que ela merece. Isso. Faz sentido isso? Faz sentido. Gente, foi um prazer imenso, foi um momento fantástico, Mel, muito obrigado. Agora, a turma aí já tô vendo a turma me perguntando como é que faz para entrar em contato com você. Tem meu site, www.melvl.com. Aqui na vinheta. E tem o Instagram, @melpianiar. Repete devagarinho para a pessoa poder achar. É o Mel Pianiar. Tá, Mel Pianiar. Mel Pianiar. Sem ponto, só tudo. Tudo junto. Tudo junto. Tá, já. Então, em breve a gente vai poder ter outros papos. Legal. Se você topar, se você aceitar, vai ser uma alegria para mim. Bom, pessoal, é isso. Então, muito obrigado aos nossos inscritos, muito obrigado aos participantes, aos ouvintes, obrigado pela participação. E até a próxima com o nosso podcast de bem-estar psicológico, qualidade de vida e atenção plena. Obrigado.